Isso é um banda raiz, Mizifi? Alô, família! Aqui quem fala é Breno Menezes e Rafa Mendes, Camila Maia, aqui com os meus co-hosts do podcast Umbanda Raiz. E nada mais, nada menos do que Tigu, do nosso lado aqui, sendo entrevistado por nós. Alô, meu povo, saravá fraternal a todos. Estamos aqui mais nesse movimento, né? Nesse rasta, né? Nessa puxada aí que os orixás estão nos permitindo. Pedindo proteção para todos, segurança, cabeça tranquila. Tudo na vida passa. Ter paciência, experimentar o mundo, observar muitas coisas, ouvir mais do que falar. Eu até brinquei naquele podcast que nós nascemos com 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e uma boca só. Então nós temos em duplicidade órgãos que nos ensinam bastante. Ouvir, né? Ver e falar pouco. Aquele que ouve mais tem sempre a capacidade de poder refletir. Aquele que traz a luz dos olhos também tem capacidade de absorver mais. E quando sua voz sair de forma a ampliar o ambiente que você esteja, que seja aquela voz de paz, de tranquilidade, de dias melhores. Porque o mundo tem jeito a partir do momento que o ser humano tem jeito. Já ouvi de um pai velho que baixa no meu irmão de Santé, Kleber, lá do AUEA, agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, do pai velho que assiste ele, o pai Benedito sempre falava: as coisas só são complicadas para as pessoas complicadas. Se você é descomplicado, irmão, deixa a vida rodar. E vamos lá, o que nós vamos falar hoje de Umbanda, hein? Estou aqui fervendo, com vontade de falar bastante coisa. O que nós vamos falar? Camila, você? Isso aí, tio Gu, nós também estamos aqui fervendo pela informação, viu? Queremos aprender um pouquinho. E hoje o nosso tema é sobre um solo sagrado que a gente tem aí no planeta, o nosso. Vamos falar de Brasil, tio Gu. Vamos falar dessa terra que é abençoada, celeiro do mundo aí, considerado por muitas religiões. E o Rafa tem uma pergunta pra gente que resume muito tudo isso. É isso aí, tio Gu, a pergunta que não quer calar. Por que o Brasil, a Umbanda e o Brasil, e por que a espiritualidade, o Brasil foi colocado aí como berço da Umbanda? Legal. Nós temos que falar primeiro de Gênese, né? Quando se fala de Gênese, nós temos que voltar no tempo, lá na Pangeia, quando os polos ainda estavam juntos a toda a massa continental que nós temos, né? Todas as faixas de terra estavam interligadas. E é uma coisa que a ciência hoje não tem prova disso, não busca isso, e dá uma série de confusões, onde que o homem surgiu primeiro, para onde ele foi, como é que ele atravessou para a Europa, se foi por Bering, se não foi por Bering, etc. Temos também as 5 raças raízes, né? Que são as raças que habitaram o planeta, dentro de uma decodificação que a gente vê muito nos livros da Blavatsky, a gente vê também num livrinho fantástico do nosso mestre Mate Silva, que é Umbanda do Brasil. E esse livro ele mostra como é que esse processo desencadeou e por que o Brasil, hoje Brasil, na época não Brasil, mas a terra de Mu, se eu não estou enganado, né? A terra de Mu, por que ele é hoje a fonte de radiação, né? Nós temos que a primeira manifestação de um homem inteligente surgiu nessas terras aqui que nós damos o nome hoje de Brasil. E as primeiras massas de consciência organizada e espiritualizada surgiram aqui. E formaram-se dois troncos nessa primeira formação. O tronco Tupi e o tronco Guarani, que era a raça Tupi-Guarani, na unanimidade. Quem eram os Tupis? Eram os mais espiritualizados, espíritos mais velhos que vieram de outros orbes para trazer evolução para o planeta. Quem eram os Guaranis? Espíritos que migraram de outros orbes para poder ajudar a evolução do planeta, mas com grau consciencial um pouco mais defasado ou em desarmonia com aquela frequência que os tupis tinham. Não que eles eram melhores, mas uma raça complementava a outra. Dentro da mesma raça, essas duas, vou dizer sub-raça, mas esses 2 complementos e vertentes completavam a outro. Os tupis eram solares. As frequências energéticas e espirituais eram através do entendimento de Deus como energia ativa que se dividiu em 2 energias, ativa e passiva. E os guaranis eram lunares.
que tinha uma frequência virada ou voltada apenas para a formação passiva da energia. Então um acreditava que Deus, entre aspas, era homem, e outro acreditava que Deus era uma deusa, era uma mulher. E até hoje nós temos muito desses traços na Wicca, né? Temos também nesses cultos pagãos da Europa a manifestação de Deus como deusa, né? Não vejo problema nenhum nisso. Só que naquela época trouxe uma cisão, a cisão do tronco tupi. O tronco tupi se partiu só entre tupis e só entre guaranis. Como os guaranis não aceitavam a frequência do tronco tupi, eles começaram a se movimentar geograficamente e começaram a se espalhar por esse grande continente da Pangeia. E nessa separação, quando houve a mudança na inclinação da Terra, que os polos se afastaram, eles acabaram ficando distantes do centro de massa inicial, onde teve essa formação do continente, eu vi continente, né? A gente fala país, mas do grande continente Brasil, né? E a raça tupi ficou isolada e eles foram embora e quebraram uma lei cósmica que unia essas duas raças. E qual que é o projeto, a meu ver, de forma muito pessoal, mas dentro da nossa teologia de Umbanda, é que esses espíritos precisam se reencontrar novamente. E um dos traços, já tiveram várias migrações, e umas através de reencarnação e outras de forma física. Um dos grandes traços foi a chegada dos guaranis de volta para se reajustarem ao tronco tupi novamente através da escravidão, onde o Brasil trouxe de África, né, nossos irmãos de várias vertentes, várias raças e etnias africanas para o Brasil, que funcionaram como escravos numa penitência consciente para poder trazer para o Brasil essa nova modulação de encontro, essa nova modulação de exercício, e hoje nós ainda sofremos um pouco com essa, de forma inconsciente, essa resistência que o tronco guarani tem de embargar esse processo e caminhar. Dizem que no solo brasileiro, no Planalto Central, nós temos também as placas de nefrita, isso está tudo nos livros lá do Pai Mata, onde todo o conhecimento humano adquirido por milhares e milhares de anos e trazido de outros orbes para cá, estão lá decodificados, e o dia que essas placas forem encontradas, o homem tem uma tendência a evoluir, dar um salto quântico a nível espiritual, com reflexo material muito grande, e todas as barreiras geográficas vão de cair, todas as divisões que nós temos hoje de países há de cair, será um só homem, uma só raça, uma só vertente, que é a vertente do amor. É um processo demorado, isso demora, às vezes, bilhões de anos. Mas é a nossa decodificação, inclusive confirmada por alguns espíritos de alta escola. Por isso que o Brasil, hoje, que foi o ponto de chegada desses espíritos, é o portal de abertura, né? É o coração do mundo, pátria do evangelho, com essas frequências que as pessoas acabam captando e decodificando. E essa é a nossa vivência, estar trabalhando para que esse movimento se concretize e para que esses espíritos e essas almas se encontrem e façam evolução. É legal quando a gente vai falando isso, a gente consegue ver o filminho direitinho, né? Do planeta, das migrações, dos escravos chegando, etc. Mas tudo isso sob a escolta de espíritos de alta envergadura, que eu tenho por pretensão chamarem de engenheiros cósmicos, né? Que são espíritos refletores dos orixás, dos grandes seres, que estão coordenando tudo isso. Enquanto isso, nós vamos vivendo na ignorância, no ódio e nos apegos. Vamos fazendo guerra, vamos acreditando no falso poder do dinheiro, né? Eu até brinquei outro dia lá no terreiro, falei assim, o que é uma nota de R$100? A nota de R$100 é que pode comprar isso, pode comprar aquilo. Eu falei, não, a nota de R$100 é uma crença que nós temos que aquilo vale R$100. É só um papel que, simbolicamente, para nós tem uma questão afetiva muito grande, e essa crença traz muita desgraça, muita desunião, e desperta nas pessoas que eles têm de mal, de pior, ou de bondade extrema, porque o dinheiro também pode fazer coisas boas. Então, o dinheiro bem alocado na mão das pessoas corretas, ele faz milagres. Enquanto isso não acontece, nós usamos a lei maior, que era dessa época, que era o Umbandã, que é o conjunto das leis de Deus de forma muito ampliada, onde a Umbanda é uma corruptela desse termo, né, que também significa conjunto das coisas de Deus. Usamos desses princípios que nos foram passados
pelos antigos seres que aqui habitaram, que hoje estão no nosso campo espiritual, manifestando como caboclo, preto velho, criança, guardião e outros espíritos ligados a outras religiões, como avatares, mestres ascensos, fraternidade branca, esses espíritos que acolheram o planeta, para o nosso planeta, porque Marte, Júpiter, Vênus, dentro da nossa galáxia também tem os seus processos evolutivos, eles estão nos conduzindo e estão esperando que essas crianças rebeldes que somos, despertemos para a realidade dos nossos reais valores em busca de voltar de onde saímos. E de onde saímos? Saímos de um projeto de evolução dentro de um reino chamado virginal, dele caímos por rebeldia. A Bíblia retrata isso como a queda dos anjos, né? Os anjos se rebelaram e Lúcifer, o guardião da luz, trouxe esses espíritos, e esses espíritos encontraram com as mulheres e com elas tiveram filhos, né? E a teologia de Umbanda fala que eram os espíritos que se rebelaram nesse processo evolutivo, desceram na matéria, e na matéria não encontraram com as mulheres. Na matéria encontraram com seus complementos energéticos, ativo e passivo, reproduziram, e hoje o corpo físico é uma roupa, né, que recebe espíritos de várias modalidades e qualidades para que o planeta evolua e que a gente também evolua dentro desse sistema já preparado para a evolução universal. Eu vou falar até mais de forma muito mais ampla, para a evolução da onde tiver uma inteligência conectada com o princípio da criação. E também vale aqui um aporte de dizer que a figura de um Deus externo nas crenças de Umbanda não existe, né? Que nós temos Deus de forma interior, nós somos os deuses ou os demônios que nós tanto buscamos, e que esses deuses, quando se encontram, formam uma só consciência. Essa consciência é Deus. Então, se ela diluiu lá em cima, quando nós descemos, ela está diluída lá em cima. À medida que nós vamos aproximando de onde nós surgimos, aí nós vamos ter real presença de Deus. E é tudo isso que nós estamos fazendo, e tudo que nós estamos fazendo aqui é voltar fragmentados para poder fazer lá uma junção, uma síntese, né? E continuarmos evoluindo dentro de princípios que não nos são abertos, né? Mas é que vale a pena participar dessa história, desse grande filme, dessa grande novela chamada Evolução de Consciências, onde todos vão curtir essas benesses. É nisso que eu acredito. E eu acho que nós temos vários e bons motivos para poder pensar ou refletir sobre o assunto, porque é um assunto que tem uma lógica muito forte. Vocês não concordam comigo, não? E aí, quem quer opinar? Eu vou opinar aqui, né? Assim, foi uma porrada, tá, gente? Essa daí foi alguns minutos de muito conhecimento, que se a gente for aprofundar, dá um livro aí, né? Essa história é muito legal, Tio Gu. E a pergunta que eu quero fazer, fechando isso tudo aí, acha que estamos caminhando no processo de evolução, que estamos perto de achar as placas de nefrita aí, ou são bilhões e bilhões e bilhões de anos ainda? Antes de responder essa pergunta, que eu já considero essa pergunta como a dor ali desse episódio, eu queria só fazer acho que quem está escutando isso, principalmente tendo contato com esse conhecimento pela primeira vez, a cabeça deve virar um liquidificador, né, da pessoa. Pelo semblante de vocês, eu vi que já mexeu bastante aí na parte. Para quem está escutando, tava todo mundo aqui de boca aberta, queixo caído no chão. É porque a gente mexe com genética espiritual, né? O DNA de vocês já tem essa informação. Quando eu falo isso, desperta no DNA de vocês. Como se fosse o reencontro. Essa informação e dá aquele buraco, aquele silêncio. Que eu faço, são os grilinhos cantando, né? Cri, 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 cri. É exatamente essa sensação ali. Esse silêncio espiritualmente é interessante porque significa que nós entramos numa mesma frequência aqui de informações e que vocês estão receptivos e ao ponto de deixar que o DNA dê esse disparo. É normal isso acontecer. E o efeito disso é vocês começarem a ver a vida de uma forma muito mais tranquila. Porque se você sabe que o processo já está todo pronto, que nós temos que voltar, que a novela está escrita e que nós estamos aqui de forma penitente, não tem mal, não tem bondade demais, não tem sofrimento, não tem nada. Tem um processo. E se você encaixou no processo, você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que você tenha consciência que você faz parte desse tecido maior, que é a consciência cósmica, e que você precisa de agir dentro de uma certa responsabilidade. Porque os seus atos de ignorância, seus atos de vigilância, só atrasam esse processo.
Isso é a resposta à sua pergunta. Nós estamos caminhando? Sim, estamos caminhando. Que velocidade? A velocidade que a consciência humana começa a despertar que ele é interessante para a criação, que todos nós somos células desse projeto e que à medida que essas células forem se purificando, nós vamos mudando de grau dimensional, de grau material, vamos habitando outros planetas, vamos evoluindo na escala não material, na escala só de sentimentos, de percepções, numa escala só mental, e depois nos libertamos desses 3 processos e viramos pura luz. Deve ser por isso que Jesus dizia, né? Não sei se Jesus dizia, isso é até uma leivosia da minha parte. Alguém disse, vocês são deuses, né? E essa verdade os libertará. E se for Jesus, eu quero ficar bem acompanhado com ele. Se não for, quem disse isso, diz com uma sabedoria muito grande. Nós somos deuses, somos grandes deuses aqui manifestos. Só que a sociedade, os processos que nós vivemos e as limitações de nível material nos impõem essa condição de a gente fazer um raciocínio curto, não pensar no maior. Porque quando você pensa no maior, você acorda diferente, você dorme diferente, as suas relações interpessoais são diferentes, as famílias se unem, as pessoas vivem em paz e harmonia e sabem que tudo isso aqui é uma mentirada muito, muito bem feita, mas que é nessas experiências boas e ruins, harmônicas e desarmônicas, é que nós vamos caminhando em favor das placas de nefrita, aonde estão... Agora eu só não posso falar isso no podcast, né? Apesar que isso tem nos livros do Pai Mata, alguém sair aqui agora com um detector de metais para poder ir lá no Planalto Central buscar essas placas. Né? Eu quero as placas de nefrita. É isso aí. Respondi a pergunta ou não? Respondeu demais. O Mestre Jesus, ele falava que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E se ele é o amor, é aí que está a resposta, né? Se ele é o avatar ali que queria que o ser humano entendesse isso, a resposta é fácil, mas executar isso aí que é difícil. Sim. Né? Eu até falei isso num podcast aí que nós gravamos, que a frequência desse grande avatar Jesus era o amor. E a nossa frequência é buscar esse amor. Só que nós temos vários amores simbólicos, né? Passional, amor emocional, amor laboral, amor usual, dispensável. Mas é esse amor que ele veio dar o exemplo. Por isso tem 2000 anos que nós tentamos caminhar junto com ele, mas não conseguimos ainda exercer o grau de amor que esse avatar trouxe. E ele não trouxe de forma simbólica, ele trouxe num exercício de exemplo. Porque o exemplo é que muda as coisas. Não adianta você criar uma cartilha explicando o que é amor, não. O exemplo é a vida. A vida é o grande exemplo. E quanto mais você vive nessa vida, mais exemplo você garante nela e nas outras parcelas de vida reencarnatória que você vai ter. E o conjunto da obra vai ficar fantástico. E é para lá que nós vamos. Sem exceção. Mesmo aqueles que ainda vibram na ignorância, na desarmonia, na descrença, no ódio, na raiva, no apego, todos, sem exceção, vão em busca desse amor de forma inconsciente. Por isso que eu falo, o mal e o bem é uma questão só de ponto de vista, não é uma questão palpável, não é tão abstrato em relação ao amor verdadeiro que não é palpável. Nós precisamos buscar isso. Respondi, apesar que vocês estão com a cara que estão pensando, raciocinando. Pergunta para mais uns 10 episódios, tá? Você ainda tem que responder a pergunta da Camila, mas antes disso, eu queria abrir um parênteses e você ouvinte, talvez essa seja a parte 2 já do episódio. A gente ainda vai decidir isso aqui, mas nós temos ali evidências, acho que a Lucy, né, que é a primeira Homo sapiens ali, a primeira humana encontrada ali na África e tal, acho que data de 200 mil anos atrás, né? É uma coisa assim. Então, beleza. Desde esse momento onde o Homo sapiens surgiu ali, olhando da perspectiva evolutiva, darwinista da coisa, ele já tinha espírito, já tinha alma? Existe alguma, dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade, algum momento onde o espírito ali, a alma, ele evolui junto com o ser humano desse ponto de vista darwinista? É uma coisa que
não, foi como se fosse um cometa caindo na Terra e aí simplesmente isso atingiu os corpos. Tem essa... Porque é uma questão muito complexa até do ponto de vista não espiritual, né? Quanto mais espiritual, sendo que, né, no material aí tem pouca evidência das coisas. Tem essa perspectiva aí da espiritualidade? É uma pergunta que você acabou de ligar o botão do conflito, né? Porque agora nós vamos ter que entrar no campo de crença, porque nós não temos material histórico que comprove isso. Nós temos, sim, referência às 5 raças raízes que existiram no planeta. A pré-adâmica e a adâmica eram raças que não tinham corpo material. Essas raças só tinham corpo espiritual. E elas vieram para o planeta numa fase de adaptação. Porque a própria característica do planeta na época, isso há bilhões de anos, não permitia que corpos físicos aqui circulassem. Por quê? A Terra era uma bola de fogo. E à medida que ela foi esfriando, é que as coisas foram acontecendo a nível material. Então nós já tínhamos uma gama espiritual já habitando a Terra naquela época, e à medida que o planeta pôde gerar corpos, é que essas inteligências começaram a vir para cá. Acredito eu, num primeiro momento, muito brutalizadas, né? Muito brutas. Você consegue ver hoje índios isolados na floresta. No Mato Grosso agora encontraram índios isolados, na Amazônia encontraram, no Acre encontraram índios isolados em 2025. Né? Então, qual que é o grau de consciência desses índios hoje em relação ao avanço tecnológico que nós estamos? E, principalmente, nós vamos ter que esperar que eles evoluam o nível de consciência para a roda da evolução tocar. Então, o que está acontecendo aí? O que acontece, basicamente, é isso. Nós não viemos aqui, igual fica essa luta aí, tentando achar um marco histórico. Aí fica a Europa. Não, encontramos um crânio mais antigo. Que não sei, encontramos outro, muito mais antigo ainda. Qual é o problema? Ele quer saber de crânio antigo? Quer saber o seguinte: quando é que o homem vai tomar consciência que ele está numa missão aqui cósmica, em busca do amor, evoluindo para voltar ao início, etc. Porque os primeiros corpos dessas 2 raças, a pré-adâmica e a adâmica, não eram corpos físicos. E de uma raça para outra ainda existem transições. Eu não sei se a terceira raça era a raça lemuriana, acho que era lemuriana, da Lemúria antiga, que ainda os polos ainda não tinham movimentado, o planeta era uma massa compacta ainda. Depois é nessa raça que alguns corpos começam a ser habitados, mas de forma muito ainda grotesca. E isso aí acaba com várias teorias, né? Se você for pensar nisso, acaba com um projeto de genoma que os extraterrestres trouxeram, ou contribui também para que isso aconteça. Qual o problema, né? Que o homem ele vem do sub-ramo dos primatas, né? Que bobagem, eu quero saber de um negócio desse. Eu sei que eu estou aqui preso nesse corpo, quero evoluir e quero que todo mundo evolua. Respondi sua pergunta? É olhar para frente, né? Sim. É isso aí. Respondeu, Tio Gu. A pergunta foi para ter um pouquinho de esperança aí no coração das pessoas, né? Pra gente achar que a gente tá caminhando bem e vamos chegar ali daqui a pouco. Mas a gente sabe que o processo é lento, né? E o tempo é relativo lá no astral. E além disso, uma outra coisa que você comentou, que é muito importante a gente esperar nossos irmãos, né? Todo mundo na evolução aí, não adianta um chegar. Todo mundo vai ter que chegar junto, então vamos caminhando junto, né? Para você também tá respondido, Rafa? É isso aí, tá respondido. E é isso aí, estamos todo mundo no mesmo barco. E vamos embora pro próximo episódio em breve aí. Espero que tenham gostado desse episódio aí. Vamos que vamos. Para fechar, né? Para fazer um fechamento com chave de ouro, o micro imita o macro, né? Eu estou falando em evoluir para crescer e receber lá a grande dádiva de ir ao nosso início. Esses microprocessos acontecem o tempo todo. Às vezes as pessoas estão aqui na Terra e querem ser ricos, ter dinheiro, ter poder e etc. E quando ele está no auge, ele morre. Acabou o tempo dele aqui na Terra. E por mais rico ou milionário que ele já tenha nascido, ele vai sempre ter um fim, sempre vai ter uma interrupção. Por que isso imita? Eu estou falando que isso está imitando o macro. Porque nós não pensamos que nós estamos aqui de forma temporária e que a essência ela tem que suplantar a parte material. Em síntese
Não adianta você ficar lutando para ir ficar lá na frente cheio de riqueza, ficar todo mundo pobre, sem dinheiro aqui embaixo, etc., que não vai resolver o problema. Ou é todo mundo muito pobre e colaborativo, ou todo mundo rico demais e colaborativo. E isso foge a ideologias, tá? Qualquer ideologia não se aplica a isso. Todo mundo no mesmo grau de consciência, isso resolve. Enquanto não tivermos esse mesmo grau, vamos ter diferenças sociais, diferenças de pensamento, diferença política, econômica, etc., para tudo se reduzir ao quê? Ao final. Ao final dessa história. O homem é o ser mais previsível que existe, porque o corpo físico dele acaba, mas o espírito e a alma jamais. São indestrutíveis. Legal? Boas reflexões, esse tema foi muito legal, gostei muito. E assim finalizamos o episódio mais longo até então do podcast. Obrigado por você que está nos escutando até então. Visualize ali, escute e ouça os outros episódios, que são até um pouco mais tranquilos, mais relax ali, para sua mente não fritar tanto. E mesmo assim, colaborar aí para o teu progresso pessoal, espiritual, enfim. É isso, galera. Obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado, Rafa. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Isso é um banda raiz, Mizifi.